Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. As aulas que vocês tanto gostam, né? A gente vai conversar um pouco hoje sobre frações. Isso mesmo, frações, professora. A gente já conversou bastante sobre isso. A gente vai dar uma retomada hoje. Eu trouxe alguns elementos na mesa para quem ainda não conseguiu compreender o conceito de fração, sairá craque daqui da aula de hoje, certo? Lembrando que a nossa aula será para o 5º ano. Isso, o 5º ano que eu já conheço demais, que sempre participa comigo das aulas, né? Ah, você não sabe como participar da aula? Você está me assistindo pela TV Nova Nordeste ao vivo, canal 22.3, mas ainda não tem o aplicativo. Como fazer? Você sabe? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já vai lá na loja, né, do seu aparelho, começa a mandar a tua mensagem. Eu amo quando vocês participam comigo. Não me abandonem nessa aula, participem, mandem pergunta, enviem os comentários, respondam aos desafios. O 5º ano tem hábito de responder. Eu espero que hoje não seja diferente, hein? Além da TV, além do aplicativo, você também pode entrar no YouTube e acessar o canal Educa Recife. Lá, essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes você quiser. Ficou com a dúvida? Volta lá no YouTube e assiste novamente a aula, certo? Ah, perdeu um pedaço da aula, não conseguiu? Assiste no YouTube. Além disso, as reprises na TV acontecem às 18 horas. E quando a gente começa a falar sobre fração, o que é que vem na sua cabeça? A gente já trabalhou bastante sobre os números racionais, né? A gente vai retomar esse assunto de fração, que nas últimas aulas eu percebi que algumas pessoas ficaram em dúvida. Hoje a gente vai tirar todas elas, certo? Quando a gente fala de fração, a gente imediatamente pensa em quê? Em dividir algo, não é isso? Na imagem fica claro, eu tenho uma deliciosa barra de chocolate, hoje eu não trouxe. A gente já vem conversando algumas aulas atrás que eu estou tentando viver uma vida saudável e me alimentar melhor, beleza? Então, a barra de chocolate vai ficar só na imagem mesmo, que na verdade ela tem uma representação clara sobre o que é fração. Fração não é nada mais, nada menos do que a parte de um inteiro, olha aqui a minha barra está completinha e foi dividida em partes iguais. É o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre fração. Quando a gente fala de divisão de fração, a gente precisa pensar também em divisão em partes iguais. Um exemplo simples, se eu quisesse dividir essa barra de chocolate com você que está aí em casa, seria justo eu ficar com a parte maior do que a sua? De jeito nenhum. O ideal é que essa barra de chocolate seja dividida em partes iguais, não é isso? Como está na imagem. Eu tenho o meu inteiro que foi dividido em partes iguais. E a gente precisa entender também como a gente faz essa representação da fração, né? Aqui fica claro. Aí você vai ler 1, 2, de jeito nenhum. Na aula de hoje, você também vai aprender a ler as frações, beleza? Aqui a gente tem a representação básica da minha fração. A gente tem o numerador, que é esse número de cima, que é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. O denominador é escrito na parte inferior e indica o número de partes em que dividimos o inteiro. Resumindo, o meu número que fica em cima é a parte que eu vou querer, que eu vou representar da fração. No caso da barra de chocolate, claro, eu vou comer uma parte
das duas que foi dividida. E você que está em casa vai comer a outra parte das duas que foi dividida. Sendo assim, o número de cima, que é o meu numerador, é a parte que eu quero, é a parte que eu vou utilizar. E o meu denominador, que é a parte de baixo, é a quantidade total. É o total de partes que o meu inteiro, ele foi dividido. É claro que eu poderia representar de diversas formas. Eu já trouxe nas últimas aulas, né? Eu já trouxe fruta, eu já trouxe bombom, já trouxe chocolate. Tudo isso claramente pode ser a representação de uma fração. Então, como está aqui, ó, numerador, denominador, quinto ano, quando for montar uma fração, tenha calma. Primeiro, o que é que você vai querer desse inteiro? E segundo, quantas partes foi dividido esse inteiro? Aí sim, aí você monta a estrutura da fração. Por que eu estou dizendo isso? Se você não consegue fazer essa representação exata, o número está errado, certo? Aqui na minha mesa, por exemplo, eu tenho algumas representações. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pizza inteira. Olha que delícia. Em outras situações, eu traria uma pizza de verdade e comeria ao vivo junto com vocês. Mas, dessa vez, vou me conter a uma pizza fictícia. Eu tenho aqui a representação de um inteiro, onde eu posso dividir essa minha pizza quantas vezes eu quiser. Por exemplo, no final de semana, você está lá com a sua família e quer fazer um lanche. Exemplo simples, que eu acho que alguns de vocês já fizeram ou fazem isso no final de semana. Está você, seu pai, sua mãe e seu irmão, 4 pessoas. Aí, você até então iria dividir a sua pizza entre 4 pessoas, mas de repente chegou aquele primo ou aquela prima na hora do lanche. O que é que você vai fazer? Por favor, não me diga que não vai dividir essa pizza com seu primo ou a sua prima, hein? Você, que é um aluno bom, uma aluna boa, vai imediatamente redividir essa pizza. Ao invés de você dividir em 4 partes, você vai dividir em 5, onde cada um vai comer um pedaço, uma parte de 5. De repente aconteceu outra situação. Estavam todos na mesa preparados para comer. Chegaram 2 primos ou 2 primas. E agora? Eram 4. Agora são 6. Mais uma vez, quinto ano, não me diga que você não vai dividir com seus primos ou com as suas primas essa pizza. Você é um aluno, uma aluna muito exemplar e não vai decepcionar. Vai fazer o quê? Fracionar. Vai dividir essa pizza em 6. Aqui na mesa eu tenho um exemplo. Aqui você pegou a pizza do final de semana e dividiu, ó, em 6 partes porque chegaram visitas na sua casa. Então, eu posso dizer o seguinte, que cada uma das pessoas, se tinham 6 pessoas, cada uma comeu 1/6. E se chegassem mais pessoas, professora? Redividiria esse valor também. Na verdade, dividiria essa pizza, onde a fração mudaria de acordo com a sua divisão. Aqui eu tenho outro exemplo. Vai que só ficaram vocês 4 mesmo e dividiram a pizza. Eita, ficou um pedacinho maior, né? Se tinham 4 pessoas na sua casa e dividiu em 4, cada uma comeu 1/4 da pizza.
simples, né? Quando a gente fala de fração desse jeito, fica tranquilo de entender, principalmente quando a gente fala de comida, né? Já falei da barra de chocolate e agora eu dei um exemplo da pizza. Eu também tenho aqui os nossos discos fracionários, que podem claramente representar tudo isso que a gente tem, ó. Mais uma vez, eu tenho o meu inteiro, presta atenção, eu tenho o meu inteiro, onde eu posso fazer uma divisão em diversas partes. Presta atenção nisso. Posso dividir o meu inteiro em 2 partes, em 3, em 4, em 5, em 6. Posso dividir até em 10, se eu quiser. Ó. Se eu quiser dividir em 10, divido também. Agora, o que é importante? Eu entender que sempre o meu denominador terá a parte total dessa divisão. Voltamos à dica 1. Quando eu faço divisão utilizando fração, partes iguais, eu não posso colocar uma quantidade maior de um lado e uma menor de outra. Fração é divisão em partes iguais. Aqui eu tenho mais um exemplo, ó, os discos fracionários aqui que eu acabei de mostrar. Eu tenho um inteiro, de um lado eu tenho o meu disco fracionário e do outro eu tenho uma maçã, para vocês perceberem que as frações estão presentes em tudo que a gente faz. A gente pode encontrar frações em várias situações do dia a dia. Aqui eu tenho a minha maçã, ó, a minha maçã inteira, que está representando um inteiro. Dividir em 2 partes, ou seja, dividir a minha maçã ao meio, dividir na metade. Aqui eu tenho meu disco fracionário que está dividido em 3 partes. Eu dividi a minha maçã em 3 partes. E cada pedacinho desse vale 1/3. E para finalizar na nossa imagem, eu tenho o meu disco fracionário representando 1/4, onde eu vou precisar dividir a minha maçã em 4. Cada pedaço vale 1/4. E assim a gente vai encontrando as nossas frações. Beleza? Tranquilo até aí? Vocês têm alguma dúvida? Não esquece, teve dúvida? Envia no chat. Se não der tempo durante a aula, você vai lá no YouTube, deixa o comentário que assim que a gente conseguir ver, responderemos com certeza, beleza? Então, aqui eu tenho mais uma representação. Outro ponto importante das nossas frações é a leitura. Você não vai olhar para uma fração e dizer: que fração é essa, quinto ano? 1, 2. Pelo amor de Deus. Vocês assistem às aulas do Educa Recife. Aluno do quinto ano não erra a leitura de fração. Se você ver uma fração como essa, você já sabe que a leitura é 1/2 ou metade. Aqui eu tenho outra representação. Claro que eu me baseei no exemplo das maçãs, né? 1/3. 1/3 de jeito nenhum. Você sabe que é 1/3. 1/3. E para fechar aqui, baseado no exemplo anterior, 1/4. E se for 5, 1/5. Se for 1/6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Professora, e se for mais do que 10? Eu vou botar 1/11? De jeito nenhum. Depois do 10, você acrescenta a palavrinha avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 35 avos, 99 avos. Presta atenção nisso. Claro que você não vai decorar
todos os números, né? Não vai decorar e fazer a leitura de todas as frações, mas tenta exercitar isso, tá? Não faz corpo mole e vai se aprimorando na leitura das frações, porque é importante. Às vezes, a professora vai pedir, escreva por extenso a fração abaixo. Você não vai saber responder de jeito nenhum. Então, foca na leitura das frações também. Já tem 3 atividades aqui para você saber. Fração é divisão em partes iguais. Número 1. Você precisa saber a quantidade total de divisão para botar no denominador, beleza? E a terceira, ler adequadamente as frações. Tranquilo? A gente pode continuar? Vamos embora. Aqui eu tenho exemplos claros onde a gente utiliza as frações, né? Eu coloquei aqui um tanque de combustível porque normalmente nos relógios, né, no medidor de combustível, tem lá metade, 1/4, que é para você saber a quantidade de combustível que você tem no seu automóvel. Aí aqui a gente tem outro exemplo, inclusive esse exemplo claríssimo, onde a gente utiliza as frações. Receita culinária. Às vezes você não precisa de uma xícara toda de trigo. Aí tem escrito lá, meia xícara de trigo ou 3/4 de xícara de trigo. Normalmente nesses copos medidores tem a quantidade certinha, mas é importante que vocês saibam o porquê tem aquela quantidade, certo? Quando ele diz assim, por exemplo, meia xícara, é porque você não precisa da xícara cheia, você precisa de metade dela. Ah, professora, eu já vi num copo medidor que tem 3/4 de xícara. É como se você fosse dividir em 4 vezes aquela xícara e usasse só 3 partes. Claro que na cozinha você não vai precisar disso, porque os copos medidores já têm as quantidades exatas. E o outro exemplo, claro, é quando você está com algum lanche, com alguma coisa e vai dividir com outra pessoa. E eu estou falando de fração de propósito, porque quando você vai dividir, o interessante é que essa divisão seja feita em partes iguais, beleza? Aí a gente já vai fazer uma prática aqui, eu quero que você me responda. Questão fácil para a gente identificar e representar as frações, beleza? Um bolo foi dividido em 5 fatias. Qual é a fração que representa cada fatia desse bolo? E aí, preste atenção. Eu tenho um bolo e eu vou dividir em 5 partes. Ah, professora, a senhora me falou que vai dividir em 5 partes. Então, eu já sei que o meu denominador é 5. Verdade? Claro que é verdade. Qual é a pergunta? Qual é a fração que representa cada uma delas? Se eu sei que meu bolo foi dividido em 5 fatias e eu quero saber a representação de fração, é claro que eu vou encontrar 1/5. E você que é do 5º ano já sabe, 1/5 é como eu vou ler a minha fração que representa o meu bolo. Beleza? Tranquilo até aí? Importante focar na leitura e na representação da minha fração. Tranquilo? Vamos lá. Carol comprou uma pizza e dividiu em 6 partes. Seu filho comeu um pedaço. Que fração representa o que já foi consumido? Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa vai ficar fácil. Eu vou separar essa que está dividida em 8 e vou mostrar essa representação aqui que está exatamente igual à da questão. Presta atenção, 5º ano. Carol comprou uma pizza
dividiu em 6 partes, certo? O filho dela comeu um pedaço, então ele só comeu esse pedacinho aqui. Eu quero saber que fração representa o que já foi consumido. Por favor, quinto ano, você já sabe que a parte que foi consumida foi 1/6. Tranquilo. Dividir em 6 partes. Eu já sei que o meu denominador é 6. Está escrito. Dividiu em 6 partes. Denominador 6. E ela me disse aqui na questão que ele só comeu um pedaço. Se ele só comeu um, a minha representação está clara. 1/6. Professora, mas se ele quisesse comer mais um pedaço, poderia? Se ela deixasse, sim. Mas aí a minha fração mudaria para 2/6. Professora, e se ele pegasse mais um pedaço escondido? Mudaria a fração? Mudaria. Mudaria, inclusive, o humor da mãe dele, né? Que certamente ela não iria gostar. Mas ele comeu. Então, já não seria 2/6. Seria 3/6. Uma dica aqui. Ele comeu 3/6. Presta atenção na imagem. 3/6. Eu poderia dizer que ele comeu metade? Poderia. Isso daqui a gente chama de fração equivalente, mas aí é outro papo. O que interessa hoje é a gente saber essas representações. A resposta da nossa questãozinha é 1/6. A representação aqui do pedaço que ele comeu é 1/6. E você, claro, já sabe como se lê. 1/6. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Letícia ganhou uma caixa com 15 bombons. Ela dividiu com suas 2 irmãs. Que fração representa a quantidade de bombons que cada uma ficou? Eu sei que o meu total é de 15 bombons, mas esses 15 bombons, preste atenção na casca de banana, eu vou dividir por quantos esses bombons? Pensa comigo. Letícia ganhou uma caixa com 15 bombons. Ela dividiu com as 2 irmãs, então. Letícia e as 2 irmãs. Eu vou dividir por quanto esses bombons, quinto ano? Por 3. Então, eu posso dizer automaticamente que cada irmã ficará com 1/3. Ou seja, cada irmã ficará com 5 bombons. Beleza? Aqui, 1/3. Em representação de fração, cada uma ficou com 1/3. Beleza? Tranquilo até aí? Agora eu tenho um jogo bem interessante só para a gente praticar essas questões de identificação e leitura. E vocês vão perceber o seguinte: eu posso utilizar a minha representação de fração em várias situações, em várias mesmo. Por quê, professora? Só hoje eu dei exemplo de barra de chocolate, dei exemplo de pizza e aqui no nosso joguinho vocês vão ver que a gente tem outras representações. E a gente já tem uma aqui, ó. Tem uma pizza. Aqui é só para a gente ver as representações, tá? Na medida que eu for lendo, a gente já vai identificando as respostas, tá bom? Que parte da pizza já foi retirada do prato? O que é importante a gente saber primeiro? Denominador. Quantos pedaços no total essa pizza foi dividida? Vamos lá. No total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já sei que a minha pizza foi dividida em 10 partes. Mas quantas foram consumidas? Quantas partes? 4. Então, eu posso dizer que a minha resposta é
4 décimos. 4 partes das 10. Beleza? Será que a gente acertou? Com certeza acertou. Acompanha e já vai respondendo comigo. Essa tá de graça. Essa tá muito fácil. A laranja está dividida em quantas partes? Isso está claro. 3/8, 1/6? Claro que não. Ela foi dividida ao meio. Ela foi dividida na metade. Beleza? Então, a resposta tá aqui, ó. Meio, metade. Em duas situações eu usei objetos diferentes. Agora vamos para as formas geométricas. Eu tenho aqui, ó, qual fração representa a parte verde? Eu tenho aqui 3 partes pintadas, mas qual é o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que meu denominador é 8, porque a minha figura foi dividida em 8. Mas eu só quero saber quanto eu utilizei na parte verde. Então, a minha resposta está clara. 3/8. Beleza? Tranquilo até aí? A gente errou? Eu acho que foi a parte, hein? Mas vamos lá. Como represento a parte azul em fração? O que é que a gente vai prestar atenção aí? Quinto ano. Professora, mas tá pintado em lugares diferentes. Não importa. O que importa é a minha quantidade total. E aqui eu tenho quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. De um total de 8. A nossa resposta é 5/8, beleza? 5/8. Isso, muito bem. Agora é que são elas. Diz para mim, observando as imagens, quem comeu mais? Quem comeu metade, 2/4 ou 4/8? Quem comeu mais? Vocês já tiveram aula de fração equivalente, já sabe que eu posso ter frações diferentes para a mesma quantidade. Sendo assim, e olhando para todas as imagens, a gente descobre que nenhum comeu mais. Todos comeram a mesma quantidade. E agora, que fração representa a parte branca? Fácil demais. Eu tenho a minha divisão aqui em 4, mas eu só tenho uma parte branca. Resposta, 1/4. Tranquilinho, né? Dá pra gente ficar até o meio-dia fazendo esse tipo de atividade, mas vocês sabem que a produção não deixa, não é isso? Então, eu preciso continuar. Como escrevo a fração em vermelho por extenso? Agora eu encontrei o erro, porque por extenso é essa daqui, ó, 3/8. Agora eu encontrei. Foi a professora que apontou errado, hein? E agora, como é que eu leio esta fração? A gente já aprendeu, né, quinto ano? Já aprendemos e você já está craque nisso. 6/9? De jeito nenhum. Você assiste às aulas do Educa Recife e sabe que a resposta é 6/9, certo? 6/9. É isso aí. Vamos continuar que falta bem pouquinho. Eita, essa tá uma delícia. Que fração do bolo o menino ganhou? O meu bolo, ele tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes, mas ele só comeu uma. Então, ele comeu 1/6. E para finalizar, agora sim, agora a gente vai fechar direito. Qual é a fração da parte verde? 3/8, isso mesmo. Entre uma coisa e outra, até a professora
se atrapalhe um pouco em relação à fração, mas a resposta é clara, 3/8. Beleza? Tá todo mundo fera em fração? A gente vai continuar com essas questões de fração. A gente vai trabalhar mais um pouco, eu vou focar em outras situações de fração, mas por hoje, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Na verdade, o nosso desafio hoje foi na própria aula mesmo com esse joguinho, né? A gente vai ficando por aqui, mas eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem em paz e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!